Os últimos meses de 2024 prometem ser os mais tensos e preocupantes da história recente da humanidade. Isso porque uma série de fatos de proporções globais estão prestes a acontecer e mudar os rumos do mundo para sempre. Recentemente, todos ficaram em choque com o atentado contra a vida do candidato Donald Trump. Por pouco ele não perdeu a sua vida e agora é o favorito na disputa contra Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos. Além disso, o mundo está à beira daquilo que muitos estão chamando de uma terceira guerra mundial, com um clima de tensão entre russos e ucranianos, e israelitas e extremistas islâmicos tomando conta de cada vez mais países a cada dia que passa. E também existe a expectativa de que uma crise econômica poucas vezes vista na história se instale primeiro nas grandes nações e depois se espalhe para os outros países em breve. E diante de tudo isso surgem as perguntas: o que vai acontecer com o mundo a partir de agora? Qual será o tamanho do impacto na economia e nas nossas vidas? Será que o anticristo irá se revelar a qualquer momento? Nesse vídeo, eu não vou só trazer as respostas para essas perguntas, como também eu vou te mostrar um olhar totalmente novo e de acordo com a palavra de Deus sobre tudo o que tem acontecido nos últimos tempos que está te deixando preocupado, com medo e ansioso. Eu vou te dizer o que ninguém está falando sobre os fatos mundiais, por isso fique comigo até o final. Eu sou o Pastor Antônio Júnior e antes de começarmos, eu só peço para você se inscrever no meu canal, porque eu quero te ajudar na caminhada com Deus todos os dias, tá bom? Agora sim, vamos lá. Desde que o homem desobedeceu à ordem de Deus no Éden e comeu fruto da árvore do conhecimento, o mundo sempre passou por crises, conflitos e momentos de tensão e medo. Mas é difícil imaginar uma época em que tantas coisas ameaçadoras para o futuro da humanidade estejam acontecendo ao mesmo tempo como nos dias de hoje. Por isso, deixa eu te falar algo que Deus me incomodou muito para trazer ao seu coração. Não fique focando nas teorias sobre qual organização secreta está tentando governar o mundo nos bastidores. Nós poderíamos falar aqui que uma nova ordem mundial está trabalhando para dominar o planeta, ou que os Illuminatis vão começar a colocar o seu plano em prática e preparar o terreno para a chegada do anticristo. Mas isso não vai te trazer paz de espírito. Pelo contrário, só vai trazer mais inquietação ao seu coração. A primeira coisa que você precisa saber é que existe sim uma força que manipula o mundo, e essa força é o diabo. Todos os grupos que se opõem à Bíblia e não reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz e ressuscitou, são usados pelo inimigo. Veja o alerta que o apóstolo Paulo nos dá. Amados, não creio em qualquer espírito, mas examinem para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Olha isso, irmãos. Isso mostra que a organização que manipula o mundo não é humana, é espiritual. O espírito do anticristo já está no mundo e todos nós devemos ficar alertas para não sermos enganados por ele. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra Satanás e os seus demônios. E mesmo que existam os Illuminati, eles não são mais poderosos do que Deus e por isso não precisamos ter medo deles. Eu sei que nós podemos nos sentir impotentes com tantas notícias de que o mal está se alastrando pelo mundo e que nós somos manipulados por organizações tão poderosas. Mas Jesus disse que o diabo, o príncipe deste mundo, já está condenado. Ele até tenta parecer forte, mas ele sabe que a sua destruição está próxima e por isso está fazendo de tudo para levar as pessoas à perdição. Como eu disse, está muito claro que existe uma batalha espiritual acontecendo. Nós sentimos isso quando olhamos para o mundo através do olhar da Bíblia, não é verdade? A Terra está agitada não apenas por causa das mudanças climáticas, mas por causa dos últimos acontecimentos e com tudo que ainda pode acontecer neste ano. Primeiro, porque as eleições dos Estados Unidos, que já tinham tudo para ser uma das mais marcantes de todos os tempos, se tornou ainda mais relevante depois que o ex-presidente e candidato à reeleição, Donald Trump, escapou da morte por causa de apenas meio centímetro. Agora, o mundo todo volta os seus olhos para a América e se pergunta ansiosamente: o que vai acontecer em novembro nas eleições? Como ficará o mundo se o Trump realmente vencer? E quanto às guerras? Tanto no caso da Rússia contra a Ucrânia e no de Israel contra os extremistas islâmicos, a situação está muito longe de ter um fim.
Na verdade, o risco de grandes potências da guerra como os Estados Unidos, China, Coreia do Norte e os membros da OTAN entrarem nessas guerras e gerarem um enorme conflito no mundo é muito grande e aumenta a cada dia. Além disso, outras perguntas invadem a nossa mente. O que vai acontecer com a economia? Será que a inflação não vai parar de subir? Teremos trabalho e dinheiro para comprar comida e sustentar a nossa família? Será que a inteligência artificial vai roubar os nossos empregos? São tantas perguntas e quase nenhuma resposta, não é mesmo? O que mais vemos na internet hoje em dia são as pessoas e jornais fazendo sensacionalismo com cada evento, exagerando cada detalhe que acontece, tudo em busca de audiência e também para espalhar o medo na população a mando de Satanás. O diabo tem uma influência muito grande neste mundo e ele tem o controle sobre a opinião da maioria das pessoas. É por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios 4, versículo 4, que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que eles não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo. E com todos os eventos recentes acontecendo, há muitos pregadores por aí dizendo, por exemplo, que nós estamos testemunhando o início da guerra de Gog e Magog, que é uma batalha que foi profetizada em Ezequiel 38 e 39 no Antigo Testamento e também em Apocalipse capítulo 20. Irmãos, sinceramente, eu acredito que quem fala dessa profecia como se ela estivesse acontecendo nos dias de hoje ou não sabe interpretar corretamente as Escrituras ou age de má fé para aprisionar o povo de Deus pelo medo e não pela fé. Isso porque essa profecia fala de uma batalha que só vai acontecer 1000 anos depois que Jesus voltar à Terra, derrotar o Anticristo e a falsa testemunha, aprisionar Satanás e estabelecer o seu reino neste mundo. E também há quem diga que nós estamos prestes a viver a profecia de 1 Tessalonicenses 4, em que o apóstolo Paulo diz que Jesus descerá do céu e ao som da voz do arcanjo e da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão e depois os que estiverem vivos serão arrebatados com ele nas nuvens e encontrarão o Senhor nos ares. E outra vez, essa profecia tem sido usada fora de contexto. Isso porque o apóstolo Paulo está falando aqui de um momento que só vai acontecer durante a grande tribulação, quando Israel estiver sendo perseguida e cercada pelas nações do mundo. Então, os judeus reconhecerão que Cristo é o Filho de Deus e clamarão: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então Jesus voltará para resgatar e salvar todos aqueles que creram nele como o único e suficiente Salvador. Por isso eu quero te dar um conselho: não acredite em tudo que você ouve e vê. Procure se aprofundar no conhecimento da Bíblia. Deus quer que você se lembre que, independente do que está acontecendo no mundo ou do que poderá acontecer no futuro, você não deve temer nada, mesmo que o restante do mundo esteja cego e ainda não consiga enxergar a luz que só existe em Jesus. Amém? Nós estamos presenciando um momento de crise diplomática entre as nações? Sim. Estamos vendo fome, pestes e terremotos em vários lugares, como mencionado por Jesus em Mateus capítulo 24. Sim, nós estamos. Mas será que devemos nos preocupar? Não. E aqui está o porquê. Primeiro, por causa da palavra de Deus. Segundo, por causa do amor e fidelidade do Senhor. Terceiro, porque nós temos o Espírito Santo. Então, nesses tempos de incertezas, você não deve se preocupar porque a Bíblia já nos contou o futuro e nós sabemos como termina. E o próprio Cristo disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ou seja, Ele não vai nos abandonar. O que deve te trazer paz é que Deus sempre defendeu os seus filhos, Ele sempre foi fiel, Ele sempre resgatou aqueles que confiaram nele. No livro de Gênesis, quando o mundo inteiro estava cheio de maldade e perversidade, o Senhor preservou Noé e a sua família. Ele protegeu quem confiou nele. Quando Sodoma e Gomorra foram destruídas, Deus preservou Ló e a sua família, Ele os protegeu. No Êxodo, quando o anjo da morte passou, ele protegeu os israelitas que colocaram o sangue do cordeiro em suas portas. Ou seja, Deus tem um histórico de proteger e cuidar dos seus filhos. Então, meu querido irmão e minha irmã, não se preocupe com nada. O Senhor está dizendo hoje para vivermos pela fé e confiarmos nele em todos os momentos. Mas o diabo quer o oposto para você e para mim. Ele quer que você fique ansioso, com muito medo de enfrentar a vida, e quando você deixa isso acontecer, você começa a ir contra a palavra de Deus e fica cheio de ansiedade, preocupado com o que vai comer, beber, vestir e como vai pagar as suas contas. É isso que o diabo quer, que você pare de confiar no cuidado de Deus e comece a agir por conta própria. Uma pessoa que não é intimidada pelo que vê acontecer no mundo, mas é governada pela crença nas promessas do Senhor, o diabo não pode vencer. Por isso, quando você se sentir inseguro, diga sim:
Deus, eu acredito que o Senhor é muito maior que qualquer gigante. O Senhor é maior que os acontecimentos neste mundo. Eu não estou vendo um caminho à minha frente, mas eu creio que o Senhor está guiando os meus passos. E então Deus diz a você: meu filho, não tenha medo. Eu sei das tuas dores e dificuldades e eu vou te ajudar. Irmãos, essa é uma promessa para aqueles momentos da vida quando você sente que não vai suportar tanta pressão. Deus está te pedindo para deixar de lado a ilusão de que é você que está no controle, porque enquanto você querer resolver tudo do seu jeito, Deus não vai colocar a mão. Então descanse, confie. Se você chegou até aqui, é porque o Senhor tem um plano na sua vida e Ele deseja te usar para consolar e encorajar as pessoas à sua volta. Amém? O mundo pode estar em crise, mas você está em Cristo e isso faz toda a diferença. Nunca se esqueça disso. Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva no meu canal. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente.